Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista, e vou apresentar para vocês aqui um discurso do Lenin famoso que ele pronunciou junto ao terceiro congresso da União Comunista da Juventude. E, na verdade, como é um discurso, ele acabou sendo traduzido para nós como Tarefas da Juventude na Construção do Socialismo. Há também outras versões, outras traduções que levam o nome de As Tarefas das Uniões da Juventude. E aí, nesse texto, que na verdade é um discurso, o Lenin acaba mostrando para a juventude russa quais as missões, quais as tarefas e o que deve fazer a juventude comunista em prol da construção de uma nova sociabilidade. A expressão popular organizou esse texto do Lenin nessa pequena coletânea de 3 textos, onde temos aí o texto do Fidel, o texto do Frei Beto e o pequeno discurso do Lenin, que foi proferido ali em outubro de 1920. Você também pode encontrar esse mesmo discurso nas obras escolhidas da editora Alfa Ômega, no terceiro volume, no terceiro tomo. E na verdade o que acontece? O Lenin aqui, o que ele vai nos propor, né? Ele vai propor para a juventude uma verdadeira transformação radical. Ou seja, a juventude tem que subverter, tem que modificar, nós temos que ter uma sociabilidade onde tenhamos um novo tipo de ensino, um novo tipo de organização e uma nova educação. Ou seja, aquilo que a juventude até então aprendia, né, nos livros, nos folhetos, o Lenin diz que tudo aquilo não é suficiente. Lenin vai dizer que agora nós temos que aprender o comunismo. Sim, é essa mesma expressão que ele usa no discurso. Aprender o comunismo. E o que vem a ser isso? Antes para vocês entenderem, é necessário entender o que o Lenin está falando da própria educação que você tinha até então. Porque, na verdade, ele diz o seguinte, você tinha ali um divórcio entre aquilo que se aprendia nos livros e a própria vida prática. E, na verdade, o que acontece? A escola, quando ela dizia que iria criar homens instruídos, que teriam conhecimento nos vários domínios, na ciência, ele vai falar aí que tudo isso é pura mentira. Por que mentira? Porque, em primeiro lugar, a sociedade ela é dividida entre opressores e oprimidos, entre classe dominante e classe dominada. Portanto, em primeiro lugar, você tem essa cisão e também porque esse conhecimento livresco muitas vezes é um conhecimento, uma acumulação de conhecimentos inúteis, supérfluos, que na verdade é para formar um exército de funcionários padronizados. E que, portanto, para você ter o aprender o comunismo, em primeiro lugar, você tem que ter uma chamada cultura proletária. E o que vem a ser essa cultura proletária para o Lenin? É que o indivíduo e a própria classe, né, os trabalhadores, se apropriem do desenvolvimento do conhecimento humano. E que esse apropriar do conhecimento humano seja com um espírito crítico, né? Ou seja, então o indivíduo ele vai, nas palavras do Lenin, enriquecer a memória com o tesouro da ciência acumulado pela humanidade. Portanto, essa preocupação com a instrução já vinha desde o ano anterior. Um ano e meio antes, em março de 19, ali no 8º Congresso do Partido Comunista, já tinha sido definido ali os princípios de uma educação gratuita, né? De uma instrução gratuita, de um ensino politécnico e laico. Ou seja, desde criança até os 17 anos de idade, portanto, esse ensino seria público e gratuito. E para que, pegando agora a realidade russa, né, ali você tinha que ter uma construção dessa nova sociabilidade comunista, e para isso você teria que desenvolver a indústria e a agricultura. E para tanto era fundamental a eletrificação,
que segundo Lenin iria levar pelo menos uns 10 anos. E, obviamente, né, conhecer como é que você se apropria da eletrificação, né? Ou seja, para usar essa eletrificação para desenvolver a indústria e também para aperfeiçoar a própria agricultura. Então, vejam só, o Lenin vai dizer que a juventude tem que passar por uma transformação moral, ou seja, você tem que negar a moral vigente, porque a moral vigente era o quê? Era uma pregação burguesa na qual a burguesia ela se apresentava, né, como a verdade em si, ou seja, ela usava inclusive a ideia religiosa, né, os princípios e os mandamentos de Deus, né, para promover, na verdade, a sua opressão. E nesse sentido, o Lenin fala que não temos que ter nenhuma educação voltada para religião, não tem que estar vinculado com Deus, nada disso. E que essa nova moral seja uma moral que destrua os princípios da velha sociedade. E que, no caso, mais uma vez, no caso russo, isso seria impossível num país de analfabetos. Lembre-se que ali, de 90% a 95% da população russa era analfabeto. Portanto, nesse sentido, não adianta você ter soviet, não adianta você ter o partido, se essa juventude não se engajar, não se dedicar, não ter uma disciplina para colaborar com o fim do analfabetismo, fazer serviços comunitários, aquilo que o próprio Lenin vai chamar de sábado comunista, que depois o Che Guevara vai assimilar essa ideia, né? Esses sábados comunistas seriam trabalhos comunitários, portanto, desenvolver hortas, limpeza, distribuição de víveres, porque a Rússia era um país atrasado, portanto, você tinha que construir toda essa novidade. E vejam, portanto, essa juventude tem que ter organização, disciplina, uma nova moral e também a emulação, ou seja, a emulação, aquele sentimento, aqueles princípios de estímulos morais e não materiais, né? Estímulos morais para você edificar o novo. Lembre-se que a emulação também vai ser trabalhada posteriormente pelo Che Guevara, né? Então veja que essas ideias vêm lá do Lenin. Portanto, por isso que esse discurso acabou sendo um panfleto tão famoso e tão importante dentro da obra do Lenin. Portanto, essa esse discurso faz parte aí dos textos de iniciação ao marxismo. Vale lembrar que a Rússia e depois de 22 a União Soviética vão formar escolas do pensamento, escolas, a instrução vai ser algo fundamental para o país. E dali você sairá grandes pensadores com teorias e práticas fundamentais, como temos aí, como por exemplo, o Vygotsky, o Leontiev, o Luria, o Makarenko, o Pistrak, portanto, só para dar o nome de alguns, para vocês terem ideia como que a educação foi fundamental e decisiva no geral e, portanto, também para a juventude. É isso, pessoal. Em nome do camarada Lenin, dê um joinha. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo. Coloque suas opiniões, seus comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau.